Eu sou muito brincalhão, né? Mas eu sou um brincalhão difícil, né? Assim, muita gente não entende as minhas piadas, mas eu não perco, eu sempre brinco, né? Que eu prefiro perder o amigo do que perder a piada. Mas tá gravando já? Ô, gente, pelo amor de Deus. Francisco Budal, Francisco Budal, Francisco Budal, 40%. Eu nasci em Santa Cruz, né? O último bairro do Rio de Janeiro, é onde o trem termina, né? Termina a linha de trem. Sou filho de uma professora que casou com um mestre de obra do sul do país, né? E a minha mãe, ela tem origem mesmo ali na Zona Oeste, família Mota. E em Santa Cruz, então, tinha toda essa família Mota que se estabeleceu por lá, nesses 10 filhos que os meus bisavós tiveram. Entre eles, inclusive, eu tenho muito orgulho porque o homem caçula, ele foi estudar para padre, se tornou bispo, foi quem casou a minha mãe, batizou a minha mãe, crismou e quem me batizou. E ele é o bispo Dom Otto Mota, que atualmente está num processo de beatificação. E uma coisa interessante é que a minha mãe casou com 38 anos. Logo depois engravidou, assim, uns 4 meses depois, primeira gravidez, e a gravidez foi perfeita. Mas aí na hora de nascer teve um problema, a placenta era deficitária e eu nasci muito magro. E assim, não tinham muitos prognósticos para mim. Acharam que eu não ia vingar, né, como se dizia naquele tempo. Então, assim, eu nasci dia 25 de abril. Quando foi no dia 13 de maio, já veio o tio Otto, lá de Minas Gerais, para me batizar, para eu não morrer pagão. A partir daquele momento, a mamãe notou que eu comecei a vingar, como dizem, né? A ter uma saúde melhor, comecei a tomar corpo e dali em diante já saí de qualquer perigo de morte. Santa Cruz era como uma cidade do interior. Eu passei, assim, até a faculdade, eu passei praticamente a minha vida inteira ali. Ali eu conheci os meus amigos que estão comigo até hoje, né? Os amigos de infância. Era uma vida humilde, né? Porque minha mãe é professora, meu pai é mestre de obra, mas eu como filho único eles conseguiram me dar uma educação importante. Meu pai sempre disse que educação é tudo. Ele falou, meu filho, eu vou te deixar herança nenhuma, porque mesmo que eu tenha dinheiro eu vou gastar. Ele não tinha, mas ele falava isso. A herança que eu vou deixar para você é educação. E foi o que ele fez. Terminei a escola com 15 anos. E aí passei imediatamente no vestibular. E fui para a Universidade Gama Filho. Terminei a faculdade de Direito com 20 para 21. E daí em diante fui trabalhar como advogado, inclusive no direito da criança e do adolescente. E aí veio o concurso para oficial de justiça. Eu fui trabalhar no centro da cidade, né, no Palácio da Justiça. E era muito complicado, porque eu perdia 4 horas por dia entre Santa Cruz e o centro da cidade. 2 para ir, 2 para voltar. Então a gente tomou uma decisão de sair de Santa Cruz, fomos morar em Copacabana, onde tias da minha mãe, minhas tias-avós, já moravam. Eu sou oficial de justiça, mas eu entrei cumprindo mandados na rua. E a minha chefe, minha primeira chefe, uma grande amiga, ela viu em mim, com 6 meses de trabalho, uma pessoa que poderia ajudá-la na área administrativa. Dali, eu assumi então ser chefe da central de mandados e aí a gente se destacou como uma central de mandados de muita eficiência. E eu fui então meio que visto, né, como um bom gestor e chamado para trabalhar na Corregedoria Geral da Justiça, cuidando da questão dos oficiais de justiça no estado inteiro. A gente teve muito sucesso, a gente teve um trabalho que foi bastante reconhecido, né? Principalmente no combate à corrupção e pela otimização do trabalho. E aí eu fui chamado, então, por causa disso, para trabalhar no Conselho Nacional de Justiça. Topei, fui para Brasília e lá eu realmente aprendi muito sobre administração pública, sobre eficiência. Quando eu voltei para o Rio, fui chamado para trabalhar na presidência e aí eu dirigi o departamento que cuidava de todas as comissões do tribunal. E dali eu só saí do DEACO, né, que era o Departamento de Apoio às Comissões, para ser diretor-geral de logística, que foi outra grande surpresa quando eu fui chamado para esse cargo. De repente, ali, tudo que eu tinha aprendido até então se consolidou. Ali eu era responsável pelo transporte, por compras, por depósito de material, por almoxarifado, por toda a parte de infraestrutura do tribunal,
por licitações, por contratos. E assim a gente foi levando e, graças a Deus, com bastante sucesso, sempre trabalhando com lisura, com transparência, com muita honestidade, né? Os meus pais sempre colocaram isso de uma forma muito clara, né? Não existe nada mais importante do que você poder dormir tranquilamente à noite. Tenho muito orgulho de ser suburbano de Santa Cruz e de ter no subúrbio de Santa Cruz a constituição de uma história tão bonita. Cada dia que eu amanheço, eu lembro muito bem dos ditados e das instruções, né, do meu pai e da minha mãe, que estão até hoje contidas comigo. Essas raízes são primordiais para que você consiga estruturar a sua empatia, para que você consiga se enxergar no outro. Isso para mim não tem preço, eu tenho que agradecer muito. Hoje em dia eu me sinto preparado para encarar esse grande desafio que é o parlamento da cidade do Rio de Janeiro. É a segunda maior cidade do país, é uma das maiores cidades do mundo. E ela precisa, primeiro, de gente que entenda de administração pública, que entenda de gestão pública, ou para não fazer besteira ou para não deixar que façam besteira. Terceiro, ela precisa de gente que honre o voto do carioca, que não se deixe vender por questões menores do que a de proteção da cidade e de valorização do carioca. Eu gostaria apenas que as coisas funcionassem, porque tem tudo para funcionar. Você tem tudo para chegar na porta da escola e conseguir a vaga para o seu filho, ou você chegar na porta da creche e conseguir a vaga para o seu filho. Quando isso não flui, tem alguma coisa errada. Eu poder chegar num teatro, comprar o ingresso e assistir uma peça teatral, uma apresentação teatral, uma apresentação artística, isso é o mínimo. Ter 3 refeições por dia, isso é o mínimo. Esse é meu sonho para a cidade do Rio de Janeiro, que as coisas apenas entrem nos eixos. Vote em Francisco Budal para vereador, número 40200, e delegada Marta Rocha para prefeita da cidade do Rio de Janeiro, número 12.